Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Veja as contradições da morte do Rafael, morto pela mãe. A morte de Rafael Matheus Winks, de 11 anos, ainda precisa ser esclarecida, apesar da confissão da mãe. Ela, que está presa preventivamente, apresentou versões contraditórias e a Polícia Civil quer saber qual a motivação para o assassinato do filho. Até então era considerado um homicídio culposo. Quando não há intenção de matar, passa a ser um homicídio doloso qualificado após o laudo apontar que a criança foi morta por asfixia. Rafael teria desaparecido no dia 15 de maio, na época na pequena cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul, onde morava com a mãe e o irmão. O município tem cerca de 10 mil habitantes. O fato foi comunicado pela mãe ao Conselho Tutelar. Alexandra disse que quando acordou pela manhã, não encontrou o menino no quarto. A polícia só soube do desaparecimento no dia seguinte. Considerada uma criança tranquila e querida no bairro, o sumiço do Rafael movimentou a vizinhança. A mãe chegou até falar com a Record TV para pedir ajuda na localização do filho. Tudo não passava de uma encenação, porque dias depois ela confessou o crime à polícia. O chefe de polícia metropolitana, Joeberg Nunes, estranhou a riqueza de detalhes passadas pela mãe ao comunicar o desaparecimento do filho. Falou que ele estava com a camiseta do Grêmio e chinelos, mas como ela poderia saber se não tinha visto? Alertou o delegado. A confissão do crime. O corpo de Rafael foi localizado na segunda-feira, dia 25, 10 dias após o suposto desaparecimento. Ele estava dentro de uma caixa de papelão enrolado em um lençol na garagem de uma casa abandonada, com um pedaço de corda de varal enrolado no pescoço. A casa fica a menos de 5 metros do local onde ele morava. A polícia chegou até o endereço após a confissão da mãe. Inicialmente, Alexandra afirmou que o filho estava nervoso, agitado, e que ela deu uma quantia excessiva de calmantes, o que o fez passar mal e morrer. O remédio teria sido administrado para que a criança dormisse melhor. Uma vez ele ficava muito tempo no celular e na internet. Ele tem costume de jogar bastante. A gente conhece os amigos de escola dele e ele também joga online com pessoas estranhas, disse a mãe. De acordo com ela, a morte do filho teria sido então um acidente sem a intenção de matá-lo. Mas a frieza de Alexandra no depoimento chamou a atenção da polícia. A versão apresentada por ela também já foi desmentida. Um laudo do Instituto Geral de Perícias revelou que Rafael morreu asfixiado por meio de engasnadura, ou seja, estrangulamento. A polícia ainda quer saber se a criança foi dopada e se o fato havia ingerido os remédios indicados pela mãe. Outra dúvida que só será esclarecida em um laudo é a data exata da morte da criança, verificada pelos estados de decomposição do corpo. O objetivo é saber se foi no mesmo dia em que a mãe comunicou o desaparecimento.
Durante a perícia foram também encontrados vestígios de sangue na camiseta onde ele morava e no carro da família. O material é analisado por meio de comparação genética para identificar-se se o sangue é humano e se é de Rafael. Investigação. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga ainda se a mãe agiu sozinha ou se outras pessoas podem ter participação da morte do menino. Segundo o delegado do caso, há 3 nomes sendo investigados. Em entrevista, o delegado afirmou que o motivo da morte ainda não foi esclarecida, até porque tudo indicava que ela era uma boa mãe, cuidava dele e do outro filho. Tinha um bom relacionamento com ele. Mesmo que ela tenha dado o medicamento, a morte se deu por asfixia, que indica um homicídio doloso qualificado. Vizinhos afirmaram que tanto Rafael quanto o irmão são tranquilos e que também nunca presenciaram nenhum tipo de briga entre eles ou das crianças com a mãe. O pai de Rafael Winks é separado de Alexandre e mora em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Ele ficou chocado ao saber da morte do filho. No velório e enterro, na tarde desta terça-feira, dia 26, ele afirmou que a polícia não iria mentir e revelou que o filho nunca relatou casos de violência da mãe contra ele. Vamos esperar a justiça que seja feita, ressaltou. Em outro momento, Rodrigo também disse em conversas com Alexandre que já estava em outro relacionamento, que se tu não quer ele, dá ele para mim, numa referência ao filho do casal. O padrasto também já foi ouvido pela polícia. Ele estava viajando a trabalho, o que foi comprovado em imagens. O celular do garoto ainda vai ser periciado. Muito abalada, a avó de Rafael é mãe de Alexandre. Ressaltou que o neto era uma criança tranquila e muito querida. Segundo ela, ele era o filho que todo mundo queria ter e amado por todos. Ela revelou que ficou desesperada ao descobrir que o crime foi cometido pela filha. Pelo amor de Deus, uma mãe fazer isso com um filho, uma criança indefesa, isso não existe. Por causa das contradições nos depoimentos, Alexandra será novamente interrogada. Por questões de segurança, não foi informado o presídio para onde ela foi levada.